E eu gostaria, nesta noite, de ir para uma passagem que falei há pouco, a tal lista de oração do apóstolo Paulo, em Romanos 16. Romanos 16, e vou ler os versículos, os dois primeiros versículos. E claro, fica fácil, fica desvendado o mistério de quem é que o Daniel vai falar hoje. De que pessoa, de que cooperador de Paulo vai falar hoje. Será que vai falar de mais um homem? Não, hoje irei falar-vos, se Deus quiser, se Deus permitir, de uma mulher. Já falei de Cláudia, um pouquinho, tínhamos um pouquinho da palavra de Deus sobre essa mulher, mas sobre Febe, que nós lemos nos versículos 1 e 2, temos mesmo muito. Estava para várias mensagens, cada uma destas expressões que nós vemos nos versículos 1 e 2, dava para um estudo deleitoso da palavra de Deus. Então, Romanos 16, versículos 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Febe é um nome de origem grega. Ela provavelmente viveria na zona de Corinto, porque nós, se virmos no mapa, percebemos que Cencreia fica ali bem perto de Corinto, e até me apetece fazer a piada de que, piada, não é bem piada, de que se calhar Febe terá agradecido o facto de Paulo ter dito Cencreia e não Corinto, porque a igreja em Corinto, de facto, era uma igreja muito complicada. Mas ela era daquela zona de Corinto. E, provavelmente, tendo em conta o nome dela, ela não viria de uma família cristã, uma família temente a Deus. Porque Febe, que significa, no grego, brilhante ou radiante, era o nome de uma titânide. O que é uma titânide? Boa pergunta. É o feminino de Titã, da mitologia grega. E está associada também a Febo, que era um dos títulos do deus grego Apolo, que era o deus grego do sol e da luz. Portanto, faz todo sentido que esta mulher tinha o nome do deus grego do sol e da luz, e o seu nome significava brilhante ou radiante. Mas esta mulher, antes de se converter, apesar do seu nome, nada tinha de luz. Foi preciso passar do reino das trevas para a luz. Ela nasceu num lar que não temia, provavelmente nasceu num lar onde o nome de Deus não era reverenciado. Mas ter-se-á convertido, creio eu, durante o ministério do apóstolo Paulo em Corinto, como nós lemos em Atos 18. E apesar como eu disse, apesar do seu nome ser brilhante ou radiante, associado à luz, ela foi preciso aceitar a salvação que há em Cristo Jesus para que ela agora pudesse viver de acordo com Efésios 5:8, onde lemos: porque noutro tempo erais trevas, mesmo esta Febe, apesar do seu nome, ela estava em trevas. Mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E nós vemos como ela de facto vivia isto. E também faz-nos lembrar aquela passagem que o apóstolo escreve aos Filipenses e que lemos assim, em Filipenses 2:15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a quais resplandeceis como astros no mundo. Agora sim, ela podia resplandecer como astro no mundo, fazendo jus ao seu nome, apesar de os seus pais provavelmente quererem que ela brilhasse de uma forma diferente. Certamente não foi ao encontro das expectativas que os seus pais colocaram nesta mulher. E eu vou aproveitar para falar de um outro aspecto interessante. Quem lê Romanos 16 vê aqui nomes muito esquisitos. Nomes impróprios. Esta não é a lista
onde nós vamos escolher o nome para um filho ou para alguém a quem não é um bom sítio para encontrar sugestões de nomes bíblicos. Eu, há cerca de um ano e pouco, brincava com o Nuno e com a Sara. Eles deram um nome lindo à sua filha, a Marta, mas eu brincava com eles a dizer que podiam chamar Pérsida, que era amada Pérsida, que nós lemos em Romanos 16. Claro que são poucos os que têm a ousadia de dar nomes bíblicos, marcadamente bíblicos, que não há dúvida nenhuma de que vai suscitar a pergunta. E nós temos aqui alguns crentes que têm nomes muito pouco comuns. E às vezes até pode ser um estigma. Podem ver como algo mau. Porquê que os meus pais me deram um nome destes? Não, se calhar há situações onde até pode gerar motivo de chacota por causa do nome que tem. Mas devem aproveitar essa oportunidade. É um misto de um nome muito fora do comum, mas também é uma bênção porque proporciona certamente motivos de conversa acerca da sua fé. E mesmo quando alguém dá nomes aos seus filhos e são assim um pouco diferentes do que aquilo que as pessoas estão habituadas, então porquê dar esse nome? E aí temos uma oportunidade para explicar a razão da nossa fé. Portanto, quem tem nomes um pouco, e nós temos aqui dois, graças a Deus, e que o Senhor Jesus, que o Senhor vos permita usar o vosso nome, não como um tropeço, não como algo que vos embarace, mas como algo que vos possa ajudar a falar da vossa fé, explicar a razão da esperança que há em vós. E fé é de facto um nome que em português é raríssimo encontrar esse nome. Em inglês já é mais comum. Lá está, porque há uma cultura, na cultura inglesa e americana, há mais uma cultura mais bíblica do que na cultura portuguesa. Mas então Febe era uma mulher que veio de um lar onde o nome de Deus não era temido e que se converteu e tornou-se uma pessoa de destaque. Uma pessoa, provavelmente, com algumas posses, com uma mulher de negócios, dá a entender isso, e que, com aquilo que tinha, conseguiu ajudar outros. Já vamos ver isso daqui a pouco. Então, esta mulher também foi escolhida, creio, e pelo que estive a estudar e a ver, é quase unanimemente considerada a portadora desta epístola. Então, Paulo na altura estava em Corinto, quando terá escrito esta carta, e pediu a esta mulher de confiança. Nós, como já falámos, quando vos falei de Tíquico, não era qualquer pessoa que estava apta a levar uma carta, tal como não era qualquer pessoa que estava apta a levar uma oferta, como foi o caso de Epafrodito. Ou seja, eram pessoas de extrema confiança. E provavelmente esta mulher precisava de ir a Roma para tratar de algum negócio, como nós lemos no versículo 2, para que ajudeis em qualquer coisa que precisar de vós, não é? Qualquer coisa que de vós necessitar. Outras versões dizem qualquer negócio. Ou seja, ela provavelmente ia a Roma tratar de alguma coisa importante e Paulo também pediu-lhe para levar esta carta. E havia alguém que dizia, porque assim, é uma grande responsabilidade levar esta carta. Não havia cópias destas cartas. Se esta carta se perdesse, perder-se-ia muito. Era mesmo uma tragédia se perdêssemos esta carta. Imaginem as doutrinas tão importantes que nós encontramos na Epístola aos Romanos. E houve alguém que disse: Febe trazia debaixo das suas vestes o futuro da teologia cristã. Claro, são palavras um pouquinho fortes, mas ela levava com ela algo de extrema importância para a divulgação da mensagem que nós hoje tanto apreciamos e que muda a vida de qualquer pessoa que a aceita. A mensagem da salvação que Deus oferece a todo homem, que pela fé se chega a Deus, com fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo,
e depois toda a parte prática sobre como nos devemos conduzir, como nos devemos comportar de uns para com os outros. Então, Paulo começa por dizer acerca de Febe: recomendo-vos, pois, Febe. Então, esta era uma mulher, como eu já falei há pouco, era uma mulher de destaque, uma mulher com bom testemunho. Foi ao ponto de Paulo confiar nela para levar esta carta. Era alguém recomendável. E Paulo, a dada altura, falava sobre ele mesmo e sobre os seus cooperadores, que queriam, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Deve ser o objetivo de qualquer crente ser recomendável. Basicamente que os outros possam dizer: olha, ele vai daqui para outra terra e recebam-no. Eu recomendo-vos. É alguém em quem nós temos plena confiança. Será que isso poderia acontecer comigo? Com cada um de nós? Será que os irmãos à nossa volta podem confiar em nós? Podem pôr as mãos no fogo por nós, por assim dizer? Eu lembro-me, há uns anos, tinha turmas do ensino profissional. Não só do ensino profissional, mas também cheguei a ter de cursos PF. O que é que tinham em comum estes cursos? Os alunos tinham de fazer um estágio num certo local. Nos cursos profissionais, era em lugares relacionados com a área que estavam, a área de estudo. Por exemplo, no curso profissional de turismo, podiam fazer turismo numa agência de viagens ou qualquer coisa ligada ao turismo. Se fosse um curso profissional de desporto, teria de ser em algum clube desportivo ou alguma associação desportiva, por aí fora. E às vezes havia alunos, não era essa a minha responsabilidade, mas nós falávamos em reunião de equipa e tínhamos sérias dificuldades em enviar certos alunos para estágio. Porquê? Porque eles não eram recomendáveis. Porquê? Porque eles iam até manchar a imagem da escola. Eu vou mandar esta pessoa para ali, ele só vai fazer asneiras e vai prejudicar-nos, porque numa próxima oportunidade nós precisamos de algum sítio onde colocar outros alunos dos próximos anos, e eles não nos vão querer. Não vão querer o quê? Gente desta escola. Eu não quero, já tive problemas. Ou porque roubou, ou porque tratou mal as pessoas, ou não vinha. Nós chegámos a contar com ele para abrir o estabelecimento e ele não aparecia. Por aí fora. Ou seja, nós não devemos fazer isto. Este tipo de situação que deixa os outros com dificuldades em recomendar-nos. Paulo não teve problemas nenhuns com Febe. Febe era alguém que Paulo poderia recomendar perfeitamente. Mas para isso é preciso que nós sejamos recomendáveis, é preciso que as pessoas nos conheçam. Como eu já tive a ocasião de falar também, quando vos falei de Tíquico, devemos deixar que os outros nos conheçam. Saibam o que nos vai na alma. Saibam aquilo em que nós queremos. Caso contrário, como é que eles nos vão recomendar se eles não fazem a mínima ideia do que é que nós somos, de como é que nós nos comportamos? Devemos ser, em tudo, recomendáveis. Então, recomendo-vos Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia. Algumas traduções colocam aqui diaconisa, que é o feminino de diácono. Porque diácono vem do grego diáconos, que significa aquele que serve. E de facto, Febe seria uma diaconisa, mas duvido muito que ela estivesse com grande preocupação no título. Eu quero ser diaconisa. Eu quero ser... Algumas querem ser pastoras. Algumas querem ser apóstolas. E bispas. E coisas assim do género que não têm base bíblica nenhuma. E Febe, certamente, o título mais importante para ela era mesmo este, irmã. É a melhor coisa que nos podem chamar. É irmão, irmã.
Melhor do que me chamarem, como eu já vos disse, melhor do que me chamarem pai ou marido é chamarem-me irmão, irmão na fé. Porque me faz lembrar da família a que eu pertenço, de que somos filhos de Deus, todos nós quantos queremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, o importante em qualquer pessoa que serve não é o título, como é que eu vou ficar conhecido por ter feito isto? Não era esse o espírito dela, de certeza. Ela servia. Era certamente esse o seu foco, mais do que qualquer título honorífico. E quero também que pensem no seguinte. Quando eu falo que pertenço a uma determinada igreja local, qual é o termo correto a usar? O que é que eu faço na igreja? Assisto na igreja? Porque por vezes os assisto. Olha, fulano assiste na igreja não sei onde. É assim, se a minha função numa igreja é assistir, eu não estou a entender. É porque não percebo o que é pertencer a uma igreja. Pertencer a uma igreja não é ir lá e assistir aos cultos e vir embora. É servir. A expressão bíblica é serve. Febe, serve na igreja. E aqui recordo-me daquelas palavras, claro que não vou dizê-las exatamente como ele disse, se bem que vou dizer primeiro. O presidente John Kennedy, a dada altura, pergunta não o que o teu país pode fazer por ti, mas aquilo que tu podes fazer pelo teu país. E da mesma forma eu diria, pergunta não o que a igreja pode fazer por ti, mas o que é que tu podes fazer pela igreja. Porque se cada um estiver mais preocupado naquilo que pode fazer pela igreja do que o que é que ir à igreja me traz a mim. Não é essa. Não é essa a visão. E mesmo aqui eu já estou a cair em erro ao dizer ir à igreja. Não é o que está correto. Reunir-me com os crentes. Devemos pensar não o que é que eu vou lá buscar, mas o que é que eu vou dar. O que é que eu posso dar? E era este o espírito de fé. Era dar. Dar, e reparem como o facto de ela ter dado depois deu lugar a que os outros também dessem a ela. E vamos ver isso já a seguir. E a igreja que está em Cencreia. Esta é a minha denominação. Apesar de eu sei que sirvo numa igreja, lá está, estou tão formatado para reúno-me não sei onde, ou assisto não sei onde, mas a igreja onde eu sirvo, e se alguém falo segundo as palavras de Deus, não é? A igreja onde eu sirvo é a igreja em Fontainhas. Apesar de, penso que tem uma placa a dizer Igreja Evangélica e, em termos denominacionais, ser Igreja dos Irmãos, eu acho que a única denominação que está na Bíblia é a denominação que está em. A denominação é que está em. A igreja que está em Fontainhas, a igreja que está em Cencreia. Isso é bíblico. Claro que Paulo por vezes fala de... mas quando ele diz a igreja de Deus que está em Corinto, exatamente, as igrejas da Galácia e por aí fora, ele normalmente é a igreja de Deus que está em, ou a igreja que está em, é sempre... A questão, ele nunca usa aqui denominações. As denominações são criação do homem e não criação de Deus. Não era-se o propósito de Deus, não é o propósito de Deus que o corpo esteja dividido. Portanto, a minha denominação é que está em. A igreja que está em Fontainhas. Tudo o resto é mera religiosidade, se bem que entendo a necessidade, não vou negligenciar a importância de nos demarcarmos do erro. Mas quando falo, quando me refiro à igreja, é a igreja que está em Fontainhas, ou a igreja em Fontainhas. A igreja que está em Cencreia perto de Corinto, e talvez fosse uma de vários núcleos, um de vários núcleos ali da igreja de Corinto. Então no versículo 2 nós vemos: para que a recebais no Senhor. Recebais no Senhor.
esta palavra indica que deviam recebê-la, fazê-la como se ela fazê-la sentir-se em casa. E eu vou ler-vos algumas passagens onde a mesma palavra no original é usada. Talvez não apanhem logo o versículo, qual é a expressão igual. Marcos 15, 43, eu vou ler. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Se eu vos pedisse para me dizerem qual é a palavra que está neste versículo e que é a mesma que Paulo usa para recebais, se calhar poderiam não acertar, mas esperava o reino de Deus. E noutras passagens onde lemos em Lucas de Simeão e Ana que esperavam o reino de Deus, os discípulos a caminho de Emaús que também diziam que esperavam o reino de Deus, é a mesma expressão. E também é a mesma expressão que Paulo usa em aguardando a bem-aventurada esperança. É assim que devemos receber os nossos irmãos recomendáveis. Com a mesma ânsia, com o mesmo amor. Paulo também fala daqueles que amarem a sua vinda, não é? É um pouco nesta mesma linha. Ou seja, deviam recebê-la com este amor. Tal como um judeu esperava a salvação de Deus, que viria, e nós aguardamos a bem-aventurada esperança. É assim que devemos receber os crentes. E Paulo também fala desta mesma passagem, desta mesma palavra, quando se refere a Epafrodito, que depois de tudo que passou, ele diz, recebei-o. Ou seja, de uma forma amorosa, de uma forma anelante, mesmo de quem deseja muito estar com ele. E é assim que nós devemos receber os nossos irmãos, que servem e que são recomendáveis. Como convém aos santos, ou seja, de uma forma digna. Como Paulo também diz, digno da vocação com que foste chamados. E também diz, convém portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Ou seja, de uma forma digna, de uma forma própria dos crentes. Não é de uma maneira qualquer. E depois, continuando, em Romanos 16, 2, ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Ajudeis, aqui a expressão é a mesma que Paulo usa quando diz ninguém me assistiu na primeira defesa. Ou seja, ninguém esteve ali comigo. Então a ideia aqui estejam com ela, porque ela vai para uma terra que não conhece, façam-na sentir-se em casa, ajudem-na em tudo quanto ela precisar. Poderia dizer, olha, façam como se fosse eu. Como se fosse eu ir aí, recebei-a como se me estivessem a receber a mim. E porquê? Porque ela era digna disso. Além de mais, ela era digna disso. Porque ela tinha hospedado a muitos. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Que o hospedado tem um significado mais vasto do que meramente receber. A palavra é prostatis, significa ajudar. Ajudar era quase uma benfeitora. Alguém que ajudava, um mecenas. Porque ela provavelmente era uma pessoa com algumas posses, devido aos seus negócios, então ela ajudava, socorria aqueles que precisavam. Em Coríntios também nós lemos sobre o dom dos socorros, não é? Ou seja, também é um dom, socorrer aqueles que precisam. Pessoas que estão atentas às necessidades da igreja e socorrem, ajudam. Ela de facto tinha ajudado a muitos. Ela era um mecenas, uma patrona, uma pessoa que de facto ajudava os outros com as suas fazendas, um pouco como aquelas mulheres que nós lemos em Lucas 8.3, que serviam ao Senhor com as suas fazendas. Esta mulher percebia que aquilo que ela tinha,
os bens materiais que ela tinha adquirido não era para a sua reforma, não era para deixar para os seus filhos, não sabemos ao certo se ela tinha família, não percebemos nada sobre isso daqui, possivelmente até nem teria família, mas ela percebia que não era para ela, era para dar para a obra. Era o mais importante era de facto ajudar os outros. E portanto, ela desta forma ganhou uma elevada reputação. Aqui a palavra que Paulo usa de hospedado é uma palavra que indica a alta estima que tinham por ela. Uma palavra que exprime grande dignidade. Era mesmo alguém que estava atenta às necessidades e ajudava. E várias vezes ajudou Paulo. Faz-me lembrar também aquele homem de quem também já vos falei, do Onesíforo, que muitas vezes me procurou e me recriou as minhas entranhas. Nós lemos isso em 2 Timóteo 1:16, porque muitas vezes me recriou e não se envergonha das minhas cadeias. Antes vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Ou seja, havia pessoas que de facto percebiam que o mais importante nas suas vidas não era o dinheiro que conseguiam amealhar, o sucesso material, profissional que poderiam ter. O maior legado que podiam deixar era o de servir. E aqui abriram mão de muita coisa para servir a Paulo. Então ele diz aqui, hospedou a muitos, ou seja, ajudou a muitos, socorreu a muitos e também a mim. E isto que ela fez é muito, muito mais importante. É muito mais recomendável. É muito mais digno de alta estima e honra do que, infelizmente, muitas mulheres hoje querem de usurpar o papel do homem na igreja. Isso é grave. Se esta mulher quisesse tomar o lugar que não lhe é permitido na igreja, o de ensinar, acham que Paulo iria dizer, recomendo-vos a pastora Febe, que prega, que lidera a igreja que está em Cencreia? Eu não recomendaria. Paulo hoje não recomendaria essas mulheres. Porque estão a ser insubmissas ao homem, mas acima de tudo estão a ser insubmissas a Deus e à sua palavra. Então vemos aqui como, ao contrário do que muitos possam pensar, que as mulheres são desvalorizadas, as mulheres são maltratadas por Paulo. Paulo era machista, era misógino, rebaixava as mulheres. Muito pelo contrário. Vemos aqui como ele dá um grande destaque a esta mulher. Imaginem, a primeira pessoa de quem ele fala, aqui neste capítulo, é uma mulher. E tem aqui várias mulheres. Há aqui uma que alguns que dizem que é mulher, mas provavelmente era um homem, que era o Júnia, provavelmente era Júnias, e alguns pegam até para fazer campanha, nós lemos isso no versículo 7, para dizer que as mulheres também eram apóstolas, porque se Júnia fosse uma mulher, dá a entender isso, e fala da Trifena, da Trifosa e da Pérsida, fala de muitas mulheres, são muitas as mulheres que estão aqui nesta passagem, ou seja, estas mulheres quase anónimas, e que se Paulo não as tivesse citado aqui neste capítulo, nós nem saberíamos delas, mas são muito importantes. E como eu tenho dito, tem sido uma frase recorrente nas minhas últimas mensagens, a obra de Deus é maioritariamente feita por pessoas que não ficam para a história, mas que, no entanto, influenciam positivamente a outros, e influenciam positivamente a outros porquê? Porque se negam a si mesmos, porque se dão aos outros. Não estão tão preocupados em ficar conhecidos como pastor, como
ancião, como evangelista, mas estão preocupados em fazer a obra. Mais importante do que qualquer título é a obra que cada um faz. Eu também já tenho dito isto e estou prestes a terminar. Nós nunca lemos na palavra de Deus, por esta ordem, a expressão apóstolo Paulo. Nunca lemos. Paulo a escrever apóstolo Paulo. Não, diz Paulo apóstolo. Ou seja, eu sou Paulo e o que eu faço a obra de um apóstolo. Eu nunca uso apóstolo como título. E nós devemos aprender bem sobre isso. Então, fiquemos com estas lições de Febe, uma mulher que nasceu num lar onde o nome de Deus não era reverenciado. Apesar do seu nome significar luz, ou algo radiante, ela só depois de conhecer a palavra de Deus e o Evangelho da salvação é que pôde fazer jus ao seu nome e tornou-se, devido ao seu serviço, a pôr o interesse dos outros à frente do seu próprio, ela tornou-se uma crente recomendável. Uma crente que Paulo poderia pôr as mãos no fogo por ela, poderia dizer, recebei-a. Recebei-a como se fosse eu. Recebei-a de uma forma como se esperassem a vinda do Senhor. É a mesma expressão. Como se esperassem a vinda do Senhor. Recebei-a. E porquê? Porque ela tinha, de facto, servido a muitos, tinha hospedado a muitos, tinha socorrido a muitos. E nós precisamos de pessoas assim na igreja. Mais do que pessoas que falem muito e trabalhem pouco. A nossa igreja precisa de febres. E o meu desafio é mesmo este. Que sejamos todos nós, tanto homens como mulheres, pessoas com este mesmo espírito desta mulher que ficou para a história, não porque tenha buscado isso, mas porque buscou servir e socorrer os outros. O Senhor nos abençoe por meio da sua palavra.